Bem-vindos ao segundo episódio da temporada 2 das Flag Talks. Continuamos a debater a marketing e a publicidade, hoje com dois convidados especiais. Aqui à minha esquerda, o André Rabaneia. Obrigado pelo convite. Agora vou ter que dizer os teus títulos todos, que é fundador, chairman da Torque, CC e Creative... Co-founder da Coisas BetaI, da BetaI. CEO do Billy the Group. Tem um monte de cena. Empreendedor. Dizem que é. E tenho comigo também o Paulo Padrão, um rosto conhecido do marketing em Portugal, da comunicação. É especialista em comunicação. É especialista em comunicação, é um bom título também. Acabou já não sou. E que agora é diretor-geral do ECO, um novo verdade. projeto de jornalismo online. E já vamos falar sobre isso também, se o online é depreciativo ou não. Na percepção que nós temos no jornal. Digital está mais na moda agora, online. Por acaso era uma pergunta interessante, se calhar começarmos por aí. Tu como é que vês, há bocadinho dizias-me que já conhecias o ECO, o jornal. Sim. E que tinhas ligação por costumava ver coisas da BTI. Tu como publicitário, como é que olhas para este fenómeno de haverem jornais só digital? Só no digital? Achas que faz algum sentido ainda o jornal em papel? Fazer publicidade em jornais de papel ou não? Fogo já começa com essa pergunta. Pensa que essa é aquela pergunta mais light. Logo, vamos se conhecer, né? Dar um beijo primeiro, já chegar aí. Beijo não. Logo. Minha mulher está a ver. Ah, é? A minha também, meu filho de 3 meses. Oi, tudo bom? A minha não está. Não? Eu tentei, mas ela não disse que tinha mais coisas para fazer. Da tarde da Júlia esta hora. Não, mas isto depois fica gravado e ela pode ver. Não, conheci... Não é live, não é? O Eco, a Eco, acho que o Eco, né? O jornal Eco. Não digas assim, jornaleco, não podes dizer. Jornaleco, conheci o Jornaleco, que a malta de PR lá da agência fica sempre mandando press release. Os nossos concorrentes adoram a expressão jornaleco. Nós não antecipámos isso, mas depois falamos sobre isso. Mas daí você pode fazer uma campanha, faz um impresso. A primeira vez fala, esse é o Jornaleco, é impresso. Sim. O Eco é digital, mas o Jornaleco é impresso. Sim. Você já dá na cara deles para ficarem mais tranquilos. Agora falando a sério. Vai ser difícil, mas tudo bem. Não, acho que é um novo meio para aproveitar o digital. Não sei se é o fim do jornal impresso. A malta que adora levar o saquinho no final de semana para a praia para mostrar que sabe ler também. Então, acho que daí não dá para mostrar que você leva o digital para a praia. Então, tem ainda a cultura de folhear, mas na minha cabeça não tem mais por que existir os impressos. Qual foi a última vez que compraste o jornal? Só uma questão. Eu estou a aparecer em perfil, não estou? Você quer mudar? Você quer sentar aqui? Não, estás diferente. O perfil é o meu pior ângulo. Não, estás senta diferente. aqui, Eu é que senta estou aqui, diferente. senta aqui, não há problema. Era só para checar, porque eu estou a aparecer perfeito, É que completamente o meu perfil, lado não é? bom é esse. Não, mas eu de perfil sou péssimo. Se vocês tivessem de 130 quilos, não falavam assim porque todos os lados eram maus. Não, mas nós somos pessoas que se preocupam com a imagem, inclusive com a nossa própria imagem, conforme se pode ver, aliás, não é? Sim. Quer dizer, mais no meu caso do que no teu. Não é? Sim. Eu não sou exemplo para nada, né? Mas eu nunca comprei um jornal impresso. Porque também tem meus sócios que mandam todo sábado o Expresso e todos eles em PDF. Eu recebo todas as revistas em PDF, todos os jornais em PDF e eu vejo no iPad, no iPhone, não vejo nada impresso. Mas é o clipping ou compram e... Faz o inteiro e clipping quando sai algo da Torque CC ou da BetaI eu recebo. E a gente tem também uma empresa de PR que faz tudo relacionado à inovação e criatividade. Ela faz o filtro de todos os jornais portugueses e manda pra gente. Um resumo na segunda-feira. É um terror para os publishers esta história dos clippings, não é? Porque, olha, para quem fecha conteúdos, de repente... Mas ainda há aquela coisa, eu já não sei um clipping há muito tempo, mas ainda há aquela coisa antiga, tu tiveste há pouco tempo também numa agência de comunicação, portanto na LPM, ainda há aquela coisa do clipping antiga de contarem o valor da notícia. Não, sim, isso sim, mas o clipping como... Esta página no Expresso valeu 300 mil euros. Como instrumento... Não, isso sim, mas o clipping como instrumento de atualização dos decisores, isso está completamente instalado. Eu já não... Lá está, como ele diz, vem com o link, vem com o PDF, podes ler a notícia já em HTML, ou podes ler a notícia de digitalização da página, pronto, tem várias opções, mas o clipping continua completamente enquanto instrumento. Eu agora vou provocar o Paulo. O Paulo está com este discurso, mas
compraram uma revista em papel há relativamente pouco tempo. Não compramos. Estou a explorar a revista em papel. Não compramos. Estamos a desenvolver um projeto que já existia, editorial, de advocados, e que tem uma dimensão impressa. O António, que é o responsável pela parte editorial do projeto, adorou, porque ele no fundo tem sempre o bichinho de papel, apesar de ser um tipo muito digital, muito nativo digital, mas tem um bichinho de papel sempre. Eu vi com alguma, reticência, mas pronto, a verdade é que sim, porque o vosso slogan de lançamento era tirar a economia do papel, não era? Exatamente, nós tínhamos uma espécie de campanha, que fizemos, desenvolvemos in-house, foi a única oportunidade que eu tive para dar asa à minha pertença veia de criativo. E então desenvolvemos esse headline, essa assinatura, que é vamos tirar a economia do papel, e a imagem era uma folha de papel amachucada, atirada. Não para o caixote de lixo, mas para um canto. Nem precisava dessa imagem, o copy já era bom o suficiente. Era um alter. Sim, porque amassar já imaginei todo amassado antes de dizer já. Está aprovado, com certeza. Só não pode comprar depois a revista de papel, senão faz aquela cena lá e não dá mas temos a vantagem que isto é um nicho, isso não é tão económico quanto isso, é mais ligado à advocacia e, portanto, não há uma grande inconsistência neste movimento. Há uma coisa aqui que é interessante, aproveito para te perguntar, por causa desta lógica do digital. Eu comecei a ver, acho que aconteceu em parte com o Observador e depois convosco também. Quando vocês nasceram, começa de um momento para o outro a aparecer jornais a referirem notícias vossas, ou exclusivos vossos, e dizem de acordo com o site online Eco, ou com o site online Observador. Porquê é que não dizem que é um jornal? Porquê é que o Jornal de Economia, Jornal de Negócios, desculpa, se lançar uma notícia que só sai no online, é citada como o Jornal de Negócios e vocês são o site online, né? Isso é uma questão de evolução. O Observador inicialmente era completamente referenciado só como site Observador. Hoje já acho que é 50-50 Observador e site Observador. Há uma incorporação na forma, no discurso que vai acontecendo. No nosso caso, porque também temos 1 ano e picos de vida, é natural que haja essa necessidade quase dos próprios jornalistas e dos próprios meios em posicionarem, em referenciarem porque é que estão a citar aquele meio que é para eles, na opinião deles, bastante menos conhecido que eles próprios, não é? Portanto, há essa ideia. Não acho que haja algo de tendencialmente para estigmatizar ou para posicionar de forma negativa. Acho que tem a ver com a aprendizagem da utilização de um nome e um título novo. Acho que o eco e a referência ao eco sem necessidade de se referir se é um jornal digital ou se é um site de economia digital vai acontecer com o tempo e vai acontecendo crescentemente. Não é? Hoje já temos, não é a percentagem que é no caso do Observador, que tem 4 anos, mas já temos bastantes referências em que só referem ao eco, assumem já que é um player que está instalado. Aproveito a ponto para falar de publicidade e há aqui uma coisa que é interessante. O eco, que eu me lembro, acho que foi o primeiro órgão de comunicação que lança uma marca de publicidade, quase uma agência interna, né, chamada Brand Seco, que vende publicidade, criatividade, se quisermos. Conteúdos in-house, branded content, para ser mais bonito, branded content para marcas. Achas que isto para as agências é uma oportunidade ou é mais um player do ponto de vista de concorrência de mercado? É mais concorrência com as agências? Uma oportunidade eles terem lançado isso internamente? É uma oportunidade de haver uma interação entre as agências e o órgão de comunicação social, ou seja, partindo do princípio que há pessoas que se entendem melhor de um lado e do outro, ou se passa a haver concorrência direta e é mais complicado ainda? Eu acho que quem foi esperto foram eles de ter feito in-house e poder tratar e vender conteúdo, né? Um grupo empresa, SIC, esse pessoal também pensa tudo internamente para depois levar as propostas de conteúdo, de programas, o que for, para as agências de meios, para as agências criativas ou diretamente para o cliente, que é o que normalmente acontece.
Eu acho que não tem muito vantagem ou desvantagem. O mercado, você tem que estar ágil e rápido para fazer qualquer coisa. Se está aparecendo muito concorrente, você tem que se adaptar, tem que trabalhar em cocriação, às vezes, com eles em projeto. Com a gente é a agência do grupo empresa e a gente pensa muito em cocriação, o que a gente pode fazer em conjunto. Eu acho que todo mundo tem que estar apto a trabalhar com o cliente ou em conjunto, ou em separado, ou em parceria, ou sendo fornecedor, ou liderando o projeto. Eu acho que sempre que tu vais falar, ou se falar de cocriação. Sim, porque colocaram esse bicho na minha cabeça que eu tenho que Queres falar. explicar? Eu ganho 5 cêntimos da empresa toda vez que fala de cocriação, eles transferem para mim. Mas o que difere a Torque no mercado é falar de cocriação, não é? Ela sempre foi diferenciada desde a época da guerrilha por alguma coisa voltada à criatividade. Depois a gente entendeu que surgiram muitas agências de ativação, de criatividade, que pensavam totalmente fora da caixa. Ô, louco, aconteceu alguma coisa aqui, gente. Não, estamos vivos. E a gente percebeu que o problema, muitas vezes, da criatividade era o relacionamento que a gente tinha com o cliente, ou por uma falta de informação de um briefing, ou não vir a mensagem correta, ou as pessoas que realmente decidem no cliente não estavam envolvidas. Então a gente falou, chega disso, a gente não quer mais ficar trabalhando à toa, não quer trazer um monte de ideia e vocês falarem, não, afinal não era isso. Então a gente vai sentar todo mundo numa sala e em cocriação a gente vai resolver o problema em conjunto. E esse hoje é o nosso cavalo de Troia que a gente usa em todos os projetos, essa metodologia que a gente deu o nome de Ideators, para com o cliente em cocriação resolver o problema. E envolvendo várias áreas do cliente, o marketing, o trade, o jurídico, vendas, para depois não ter, eu não tive envolvido nessa ideia, ou o marketing vem para mim com isso, mas ele não tem ideia o que é o terreno e eu não consigo depois aplicar essa ideia. Então, uso muito o discurso de cocriação porque eu tenho testado nos últimos 3 anos, em 14 países que a gente faz os workshops, que muda totalmente e é muito mais eficaz depois para a ideia ir para frente. Na tua altura não havia nada disto. Enfim, eu acho que tive sempre um privilégio de trabalhar com parceiros que eram razoavelmente orientados por esta lógica de envolvimento. Eu, enfim, para a modéstia, também promovia muito isso. Nós, quando passávamos um briefing à agência à criatividade... É uma área mais complexa, né? Porque com compliance forte... Estou a falar na minha outra vida, quando eu era... Sim, por isso é uma área da banca que é complicado. Sim, quando passava o briefing, se não era simultâneo, era quase simultâneo que a agência de meios estivesse envolvida, até porque a nossa agência de meios era uma agência de meios muito, muito competente e com uma capacidade de invenção de formatos e de abordagens que iam muito para além do que era tradicional. E portanto, essa lógica de envolvimento e de relação desde o princípio no processo de criação da solução existiu. Não obstante, eu sempre fiquei muito, sempre surpreendente, porque se estivesse do outro lado faria o quádruplo das perguntas que normalmente me faziam depois de apresentar o briefing, não é? Quer dizer, e raramente me faziam perguntas, mas os briefings também eram bons. Nós temos medo de vocês. Os briefings também eram bons. E há medo. É verdade, ser publicitário, tu vives constantemente em medo. Acho que não vives. Acho que medo de quê? Não tens medo de atrito? Não, tens sempre medo de ser despedido. Do atrito, receio do atrito, não é? Sim. Das tantas... O cliente, a maior parte das vezes, tem a faca e o queijo na mão, na verdade. Sim. Certo? Tem. Portanto, quando é um cliente grande. Na prática tem, mas não precisa de fazer disso uma... Quer dizer, é algo que está lá, não ser usado não é necessariamente útil para ninguém, não é? Sim. Mas o cliente, por achar que tem a faca na mão, e às vezes exagera desse poder. Por isso que hoje eu sou chairman da Torque CC, né? Porque eu não tinha pachorra mais para os clientes e meus sócios falaram, André, é melhor você ser chairman, vem às vezes aí que a gente está perdendo o cliente porque você fala muitas verdades. Eu falei, tá bom, então olha, vou brincar de cocriação, me chama quando tiver um workshop que eu apareço, porque não tem pachorra para alguns clientes, nenhum. A parte chata do sistema da publicidade e da indústria é ver os clientes. Sim, ele tem o dinheiro, ele acha que ele é um micropoder. Não, sim, tô com dinheiro aqui, eu tô com 30 mil euros para lançar minha marca. O vosso mundo era muito melhor se não tivessem que lidar com os clientes, não? Mas existem clientes legais, né? Mas tu não sentes o outro lado. Ou seja, eu
já tive aqui, até aqui, em outras entrevistas, havia muitos criativos que me diziam: eu fui criativo a vida toda, andei a vida toda a dizer mal dos clientes, que eles não arriscavam, e depois fundei a minha marca. Tipo, o Manuel Soares Oliveira da Mosca fundou, já não lembro o que era. Era de indústria, era qualquer coisa que tinha a ver com a indústria. Ele teve uma empresa de massas. Massas, exatamente. É isso. E ele dizia: eu como cliente também tinha medo de arriscar, fazia as contas todas, e a criatividade já travava um bocado. Tu não sentes isso na BTI? Pulou para a BTI, boa. Na BTI, não, é bom. É bom que meu cérebro ele funciona em shuffle. Ainda vamos falar do restaurante vegan do qual o André é sócio. Vamos falar de tudo. Eu já me meti em tantas sociedades. É bom que eu já falei mais do que acertei. As falhas para mim são sempre melhores do que os acertos. Das minhas atividades, outras atividades. Não pode, no seu contrato não pode dizer. Não são partilháveis. Não? São todas. O meu tá tudo no Instagram, no LinkedIn, tá tudo lá. Qual que era a pergunta mesmo? Se tu, na BTI, és um bom cliente ou não és um bom cliente? Então lá é interessante porque o departamento criativo, que a gente chama de engagement, é interno. Então a gente tem os designers, tem copies, tem pessoal de content e a gente que tem que pensar mesmo nas próprias campanhas. E daí não ter o outro lado também calma aí, mas eu posso ser livre e fazer o que eu quiser e não vou ter que... Eu tenho que perguntar para mim mesmo. Eu levo a proposta... Daí eu mudo lá do outro lado da cadeira e falo: epa, a proposta é boa. Daí às vezes eu penso sozinho: mas será que eu tô sendo muito louco? Mas também não posso gastar muito dinheiro, porque o dinheiro não é abundante igual talvez o marketing de uma empresa. Eu acho que é mais por questão de orçamento do que de criatividade. A gente não pode fazer grandes coisas, pode fazer grandes coisas criativas, mas não grandes produções, porque é dinheiro próprio, é comunicar os nossos programas, os nossos eventos que a gente vai ter. É tudo mais uma questão de orçamento, mas a criatividade, independente do orçamento, a gente consegue pensar em coisas... Eu não vou ter a oportunidade de dizer mal dos departamentos criativos e dos diretores. Podes dizer, ia passar para ti a bola. Eu também vou dizer neste mal. Tipo de debates e de painéis. Podes passar a bola. Há sempre um slot para dizer mal do. Agora és Pedro Guerra. Para dizer mal dos clientes, não é? Os clientes não são isto, os clientes não são aquilo. Não, eu não vou dizer mal. Eu ia perguntar se tinha essa oportunidade. Tens, mas eu também quero falar mal deles. Eu vou dar a volta e vou ser completamente cordial e dizer que a minha experiência com diretores criativos, mais ou menos, foi mais ou menos boa, correu mais ou menos bem. Mas achas que eles são os improvados ou não? Essa fama que existe, agora estou-me a pôr do outro lado. Achas que os diretores criativos... Eu não queria flanizar, mas... Sim. Não queria flanizar, não, mas... eu também não lidei assim com tantos diretores criativos. Eu tive o privilégio de lidar com, acho eu, alguns, não muitos, dos melhores dos diretores criativos em Portugal. E tive os dois extremos. Lidei com diretoras criativas absolutamente fáceis de interagir e não menos assertivas na forma de afirmarem as suas ideias, e lidei com diretores criativos absolutamente intempestivos, no limite da boa educação. Portanto, acho que não... Eu acho que se exagera a importância dos departamentos criativos e dos diretores criativos. Acho que eles são seres humanos com os seus defeitos, enfim, que se arrastam pelo mundo como todos nós. E com uma ou duas virtudes? Sim, tem algumas virtudes. De vez em quando têm boas ideias e acho que no fim do dia, coitados, têm que também viver num contexto difícil, não é? Sim, eu acho que... Os clientes não saberem o que é que querem, os clientes quererem uma coisa e só poderem fazer outra, enfim, uma série de coisas com que eles têm que se debater e que não é fácil. Por acaso, uma pergunta para os dois. Há uma questão que se debate sempre muito e cada vez mais, que é se os departamentos de marketing realmente, hoje em dia, têm o poder que já tiveram no passado. Ou seja, se o cliente é realmente um chato, chumba as coisas, não sabe o que é que faz, porque tem pessoas acima dele, nomeadamente o board, que tem uma interferência muito grande naquilo que é a exposição das marcas hoje em dia, a exposição ao mundo da publicidade e da comunicação. Ou seja, muitas vezes nós criativos sentimos isso, não é? Eu acho que... Ou então são as que usam essa desculpa. No mercado português, ou seja, Lisboa... Desculpa. É o Paulo a ver lá em cima. Tem Será a publicidade do Eco. Não é isso. No mercado
das marcas que investem, enfim, que têm algum peso, alguma dimensão. Eu, por acaso, acho que se assistiu a essa tendência dual ao longo dos últimos, diria, 7, 8 anos. Por um lado, vou dizer uma evidência, uma redução absolutamente drástica do volume dos orçamentos, não é? Portanto, aquelas grandes marcas com grandes orçamentos, isso praticamente não existe, tirando um caso ou outro. Faz os filmes de meio milhão e coisas já. Não, estou a falar dos grandes... Das marcas, mesmo da mídia, do Instinto e Mídia. De terem grandes orçamentos para mídia, para patrocínios, para a gestão da marca como um todo. Havia 4, 5, digamos, empresas que tinham orçamentos claramente acima dos 15 milhões, 16 milhões por ano, e hoje isso não é óbvio. E portanto, não estou a falar daquelas que vivem essencialmente, precisam da comunicação para no fundo, a sua atividade fundamental de relacionamento, não é? Com os clientes. Portanto, estou a falar das que têm outras formas de lidar com os clientes, desde próprio a relação comercial mais direta. E isso, portanto, esse universo restringiu-se significativamente. E por outro lado, também acho que se assistiu a uma perda de autonomia, pelo menos relativa, dos diretores de marketing e dos diretores de comunicação nos últimos anos. Há uma nova geração de diretores de marketing e de comunicação que eu acho que, em geral, enfim, estas generalizações são um bocado sempre injustas ou incorretas, mas em geral, em média, têm menos liberdade, menos autonomia do que há 7, 8 anos atrás. Essa é a minha ideia. Eu acho que esta nova geração está muito mais condicionada por um reporte mais exigente, mais fino do que anteriormente. Não? Essa é uma boa pergunta para ti. Se é nesse processo de cocriação que tu falas, se depois vem o senhor lá de cima, chega o CEO e diz, não é nada disto. Normalmente, dependendo do tipo de desafio, ele participa. Se for de comunicação, dificilmente ele vai participar. Mas só acho que, voltando à pergunta, tem algumas coisas que eu concordo, outras não. Eu acho que a pessoa de marketing, a área de marketing, talvez há 8 anos atrás, não tinha todo o poder, porque tudo que a empresa fosse fazer, em termos de comunicação, criatividade para fora, tinha que passar por marketing. E isso na TOC, tem 14 anos, a gente só falava com o diretor de marketing. Hoje a gente vende projeto por diretor de recursos humanos, diretor de inovação, diretor digital, diretor de marketing. O marketing é um pedacinho lá da empresa. E na verdade, hoje a gente faz mais dinheiro. Deixa eu ver, 2017 fez mais dinheiro com a área de inovação das empresas. E cada área tem um micropoderzinho. Mas também tem a ver com a dentro da própria agência, né? Não, tem a ver com qualquer área, tem capacidade. Pelos custos que mudaram muito. Antes você tinha que fazer TV, revista, jornal. Hoje você está totalmente segmentado por todo lado. Você pode fazer micro coisas que podem ter um sucesso absurdo, gerar um boca a boca gigantesco. A área de RH pode fazer uma ação específica com uma agência menor, que nem a agência principal do cliente de marketing, gerar mais boca a boca. Depois essa agência vira agência de marketing. É o caos. Você vai tirar o sono ao diretor de marketing de uma fase. Sim, e ele não devia estar dormindo, mas acho que ele... certeza. Mas ele já não dorme, e ele tem que saber disso, o diretor de marketing, há mais de 5 anos, não é hoje que está acontecendo. Quem chama a gente para dar ideias são quase todas as áreas numa empresa. E é isso que mudou completamente. Antes alguém ligava, sou do RH, tá bom. Sou de inovação, tá bom. Agora RH, a gente atende, vai lá, dá para ter ideias, dá para pensar, tem orçamento. Antes existia o orçamento grande para poucas coisas. Hoje existe um pouquinho menos de orçamento, mas dividido em 300 coisas. Antes você patrocinava um evento, agora você tem milhões de micro-eventos e é muito conteúdo por todo lado. Então está muito mais segmentado e você tem que estar atento a tentar estar envolvido com diversas áreas. E na cocriação que a gente aprendeu isso. Tem uma pessoa de RH, junto de marketing, a gente vê na reunião que elas têm exatamente o mesmo poder. Antigamente não, se fosse era tô aqui o diretor de marketing e o resto da malta faz o que o brand é assim, toma. Por isso que internamente eu acho que os clientes vão ter que ter criativos, vão ter para começar a pensar na marca interna, porque é o caos, o RH, o trade, o vendas tem o seu poder de fazer o que quiser com a marca.
o marketing vai ser um gajo chato na empresa. Tipo, por que tá esse Pantone e não o nosso Pantone? E não vai fazer nada a não ser o árbitro de vocês não podem fazer isso, você pode fazer isso. Eu acho que Concordas tá que muito mais vão haver espalhado. criativos dentro das marcas ou não? Não, eu acho que o processo criativo publicitário, quer dizer, publicitário puro e duro, seja na sua forma mais standard de spot publicitário ou de anúncio publicitário, seja num mix mais alargado com branded e outro tipo de ativações da marca, acho que esse processo deve continuar a estar nas agências de publicidade, porque desenvolver isso internamente vai ter sempre, nunca vai ser suficientemente eficiente para ser rentável, e portanto eu acho que implica um conjunto de O bom é que era para ele defender mais o lado dele e eu defender as agências, mas eu penso totalmente o contrário, que as agências vão tudo, esquece. Não precisa de uma agência inteira para você pensar numa boa campanha. Se você chama Não, mas eu não sei se é uma agência inteira. Estou a dizer, estou a falar em agências, não estou a falar que tem que ser uma organização habitual de geração de soluções publicitárias. Pode ser um freelancer, não é? Mas no fundo não, por ser um processo criativo que é desenvolvido a partir de uma experiência de criar soluções criativas, de trabalhar de diversas indústrias, diversas marcas e de fora para dentro. Acho que isso tem um valor em si mesmo. Acho que aí transporta-nos para outra questão que é importante e que durante os últimos anos falou-se muito e no último ano tem-se falado menos e continuo sem perceber porque é que se fala menos, que é a questão dos budgets. Tu pegaste nisso há pouco e eu lembro-me na altura, quando a Torque nasceu e nos primeiros Você anos lembra? da Torque... Sua cabeça é boa, nem eu lembro direito, faz tanto tempo. Lembro mais ou menos, mais ou menos. Era um miúdo louco lá fazendo umas merdas. Sim. Mas tu também és só 4 anos mais velho também. Mas lembro-me na altura, a Torque nasce com a lógica da guerrilha e a Torque nunca é uma agência que era muito conhecida no mercado, era conhecida por fazer coisas boas, irreverentes, ganhar prémios, agora estou-lhe a dar graça, Sim. mas nunca foi uma agência das grandes campanhas. O Paulo nunca te ligou na altura. Nunca, até ele ver que todos os outros países estavam fazendo esse tipo de coisas, ativações, e a gente teve que trabalhar o Ativo Bank para fazer o lançamento do Ativo Bank, por ser uma marca mais jovem e acreditar em que podia gerar boca a boca fugindo dos meios tradicionais. Mas esse é aquele discurso que eu defendia contra a mídia tradicional, que precisava, o mercado precisava disso 14 anos atrás, precisava mostrar que não era a papinha pronta que eles estavam acostumados, precisava de uma força nisso, e acho que nasceram várias agências depois, e respeito isso e acho bom para o mercado, só que os orçamentos, eu queria era gozar com tudo, não estava nem aí para dinheiro, então se vinham com 1.000 euros, com 5.000 euros, eu falava, foda-se, não interessa, dá isso aqui que eu já... Primeiro! Desculpa. Até escrevi no braço aqui, ó, não dizer Isso. palavrão, mas tudo bem. E o mercado mudou, a gente nunca foi de grandes campanhas por ser contra mesmo. Não se pode dizer foda-se, é isso. Segunda. Podem, permitam à vontade. Já me avisaram antes que eu não Dá para podia. pôr uma bola vermelha? Não. Um apito no ao vivo, isso aí Mas a Ambeba pode o meu fazer isso. foda-se tem uma componente institucional Sim, muito mais forte. É, Sim. de fato, falar fato, foda-se. Eu posso falar de mas nunca chamaram a gente porque a gente era o discurso contra, era a mesma coisa. Vai fazer uma campanha de TV? Se eu fizesse uma campanha de TV na época, eu estava contra o meu próprio discurso, que eu era mais eficaz fazendo outras ações gerar mais boca a boca do que anunciar na SIC, na TV e no que for. Mas isso aí, na lógica dos budgets, tu sentes que hoje o budget continua a diminuir ou sentes que houve uma retoma efetiva nos budgets das marcas? Qual é a percepção que tens disso? Pra gente sempre teve a crescer, porque como a gente veio da minoria e vem crescendo de outras áreas, pra gente é sempre crescimento. Claro, não vou comparar com 2012, que pra gente foi levando porrada pra tudo qualquer lado, tivemos que demitir muita gente, Unilever cortou com muita coisa com a gente. Foi mesmo pesado 2012, e não tenho problema nenhum em falar isso, foi muito triste pra história da nossa agência, de tipo, não acredito que estão cortando de todo lado, e acho que foi muitas agências que levaram porrada. Só que comparado talvez a 2010, que foi um dos nossos melhores anos, o melhor ano sempre foi o ano passado,
Mas eu vejo que os orçamentos começaram a crescer porque as outras áreas começaram a liberar mais orçamentos. A gente busca de outras áreas. Para a gente tem mais dinheiro no mercado do que desde 2004. Para a gente. E na compra de mídia dos jornais? Também o EC existe há relativamente pouco tempo, não é? Sim. Mas notas que as marcas estão a libertar mais budget para publicidade? Ou? Eu estou muito, enfim, focado, especializado no investimento no digital, não é? Portanto, não consigo ter uma leitura só dos números que vão saindo, uma leitura de experiência e terreno mais abrangente. E são no centro mais corporate, provavelmente, não é? Sim, mas... Pelo cariz económico. Mas o que eu acho é que com aquele momento de crise que se viveu e em que toda a gente, no fundo, encolheu, porque era obrigatório encolher, porque era uma questão de racionalidade económica, quase uma lógica compulsiva em encolher, e aí os orçamentos foram muito penalizados. Eu acho que o regresso que se está a fazer para alguma normalidade está-se a fazer num patamar muito mais baixo, em termos de volume de investimentos. E ganhou-se uma convicção, mais ou menos alargada, de que, afinal, conseguimos comunicar na mesma, sem prejudicar de forma significativa, se calhar até, pelo contrário, a parte comercial das nossas vendas, com muito menos dinheiro. Se isto é possível, então qual é que é o incentivo que eu tenho a voltar a aumentar 30%, 40% o meu orçamento de marketing? É zero. Até as mesmas produtoras erram nisso. Elas faziam um filme por 300 mil euros. Hoje eles fazem o mesmo filme por 60 mil euros. E eles, porque o mercado está mudando, e porque existem outros concorrentes, porque existe um puto que compra uma câmera Canon 5D, não sei o que, e consegue fazer também. Daí o cliente fala, tá bom, se você me cobra... Eu contra mim falo, mas eu acho que havia, dos vários lados do sistema, havia também muito desperdício, não é? Muito. Era os caterings gigantescos. Nem vou falar na produção, porque isso era sempre uns fenómenos. Por mim podem cortar em tudo no catering, eu acho que não. E na cadeira com nome... Que o nome é fixe. Um braço para apoiar, isto é canecas com o vosso nome. para apoiar o café, não sei o quê, a senhora para tratar dos bolos, não é? Isto é incrível. Pois é fundamental. Mas o pior de tudo é que o cliente descobriu que é possível fazer por 60 mil e não 300 mil. Ele chega no set de filmagem. Ué, cadê a cadeira com meu nome? Só tem croissant de queijo, não tem com presunto? Ué, você tá pagando 60 mil, você não tá pagando 300. Você quer que eu pague 300? Isso leva-nos uma questão importante. Quem come croissants com presunto? É bom, experimenta, você vai gostar, com certeza. Corta ali a manteiguinha, presunto. E depois com manteiga, barrado com manteiga. É uma delícia, você vai ficar surpreso. Ainda por cima para o acionista do restaurante vegan, não faz sentido nenhum. E eu nem sou vegan, né? Onde é que fica? Tem no Museu da Malha. É um franchise? Não, é tudo nosso, a gente não franchisou. Não, tá bem, tem várias Tem lojas. na Academia Fight e no Alegre. Chama Tu, na frente da FENAC. Ok. Fala que você é meu amigo, que você vai pagar na mesa. Mas fala que você é meu amigo, talvez eles façam boa! Talvez se oferece um sumo, tá? Eu vou tratar disso. Posso ficar só pelo sumo. Tá bom, sumo é um detox. Sem vodka. Se for a partir das 6, a gente trata disso. Uma das coisas que vocês estavam a falar que leva-nos para aqui para uma coisa que eu acho que é importante, que é, cortou-se muito desperdício, acho que todos concordamos com isso. Havia preços que eram exagerados e estruturas que estavam sobrevalorizadas para o que era preciso, efetivamente, e com a crise percebemos que estas gorduras podiam ser cortadas. Mas a profissão, quer de marketeer, quer de publicitário, perdeu muito glamour. Acho que todos concordamos. Sim. O que nos faz outra coisa, que é o talento foge para outras áreas, como por exemplo as startups, que têm um glamour brutal hoje em dia, porque nós perdemos os croissants com presunto, mas vamos à sede da Google e aquilo é muito mais fixe do que croissants com presunto. Pois, a arte não se devia mover assim tanto por dinheiro, não é? Devia ser mais resiliente. Porque é que o talento há de fugir se há menos dinheiro, não é? Porque não é o mesmo talento, a questão não é essa. Vive com menos canais na box. Isso fazia sentido se fosse o publicitário, fosse um vendido e fosse para as startups.
Mas há poucos casos. sim. Há poucos casos Consultora. há poucos casos desses, mas o que acontece a maior parte das vezes é a questão do talento de um miúdo que está com 20 e poucos anos a sair da faculdade, que nunca passou sequer pelas agências, Pois. mas poderia vir a ser um excelente marketeer, um excelente copy, whatever, mas depois vai trabalhar para uma startup que lhe paga muito mais e lhe dá um ambiente muito mais chique. E está muito mais sexy hoje em dia do que trabalhar numa agência old school que se juntam todas num espaço chato e que não tem graça nenhuma. E ficou chato os brainstorms, você vai numa agência tradicional, você vai no brainstorm, parece que morreu alguém, fala, foda, morreu alguém no brainstorm aqui, ou é para discutir ideias, não era para ser fixe, todo mundo entra numa agência, fala, epa, vou beber uma cerveja, vou ter umas ideias, chega lá, é tudo chato. E é só briefing chato, e tem que fazer coisa pra hoje, e é tudo estressante, e não é mais cool agora falar que você ficou acordado até 2 da manhã, agora você é idiota, você ficou até 2 da manhã, você é trouxa, pra quê que você... Antes era, epa, fui dormir às 3 da manhã, terminei a campanha, hoje eu olho e falo, você é burro, vai pra um lugar que você não precisa ficar trabalhando até 3 da manhã. Sim. Às vezes acontece com projetos, mas não é uma coisa constante. E as startups trazem essa novidade. Existe um movimento gigantesco que o Silicon Valley fez para o mundo, né? Das startups não valer nada, de repente valer diz lá. milhão. Estava à espera de apanhar alguém do Brasil para dizer o Vale de Silício. Vale de Silício. Faz tempo que eu não estou no Brasil. Eu misturo umas cenas, às vezes eu vou para o Brasil, falo com as pessoas... Vale de Silício até assim um bocado erótico. É bom, é ótimo. É um filme Vale de erótico Silício. do Opus Dei. Mas acho que a importância até de um criativo, hoje ele tem muito mais espaço sem ser numa agência de publicidade. Por isso que eu falei, ele vai estar nas empresas, ele vai estar numa startup, ele vai estar numa consultora que estão roubando todos os melhores. Um redator, um diretor de arte que ganha 1.400 euros vai vir a Accenture, vai vir a Deloitte e vai pagar 2.500 euros para Isso ele. aí é que é interessante, que é o mundo das consultoras estar a agregar o mundo da comunicação e Na da verdade, não são só as publicidade. consultoras, né? As consultoras e as tecnológicas, porque a IBM está a fazer o produto exatamente igual à Accenta, sim. à Deloitte, ou à E Price. em alguns meios, estou a pensar no New York Times, tem um projeto de uma agência de publicidade, ou de criatividade, se quiserem, mas com mais de 50 pessoas in-house. E o É Guardian é a mesma coisa. Se isso vai resultar e se isso vai ser rentável é outra coisa, mas numa lógica de produção interna e externa. No fundo é chave na mão para o cliente, não é? Tem a distribuição do conteúdo e tem a própria produção. Mas, desculpa, Sim, eu acho que é muito importante isso, que as pessoas pensam, mas por que as consultoras estão contratando criativos? O que ela tem de diferente? O que está mudando no mercado? É muito simples. Depois que eu entrei na BetaI, né, que é uma consultora de inovação, né, One Stop Shop for Innovation, a gente trabalha com inovação em diversas áreas. O que é que vocês fazem, na verdade? Diz lá. Na verdade, eu vou explicar do jeito mais Já fácil. foi innovation, não precisa dizer mais nada. Na verdade, assim, o cliente, na área corporate, o cliente chega com um problema. O problema, se eu conhecer alguma startup, bem resumida, se eu conhecer alguma startup que pode resolver esse problema, você quer um problema na área de energia? Eu vou procurar as melhores startups na área de energia broker. e se fala. És um Ou broker, se eu né? conseguir responder com a minha consultoria e com a criatividade, eu dou essa consultoria. É isso que a BetaI faz. Como a gente conhece muitas startups e faz a parte de scouting, a gente coloca as startups na frente do cliente para eles fazerem negócio, que a gente chama de Open Innovation. Se a gente vê que a gente pode resolver projetos de inovação, lançamento de novos produtos... É uma empresa de dating, na prática. É, muito. E o mundo é isso, né? Networking é você colocar lobby, você fazer as pessoas... Lobby é visto como mal essa palavra, mas é colocar duas pessoas, colocar em cocriação para as pessoas O fazerem em Tinder conjunto. do empreendedorismo. Isso, perfeito, ótimo. É isso, se a gente conseguir colocar founders em conjunto com investidores, pronto, é um date e a empresa vai crescer. Fazem esse lado dos investimentos também, ok. Faz, são várias áreas. E uma das grandes áreas que foi um dos motivos que fez eu juntar com a BetaI. Se eu quiser criar uma startup de coraças com presunto, Você vai lá apresentar e se for interessante, tens dinheiro através para isso, Paulo. do Lisbon Challenge, a gente investe 10 mil euros em Dá um estoque de 1,5%. corações. Estoque de corações que nunca mais 10 mil acaba. euros é muita coração já. Para 1,5%, e ainda você ainda pode... Mas a das consultoras, o que eu percebi? Que a diferença das agências, e uma Accenture, uma Deloitte, eles pensam assim, quando eu fui numa reunião pela BetaI, numa Galp, numa EDP, eles estavam discutindo coisas muito antes de virar um briefing. E eu pensava, epa, acontece tudo isso antes de uma torta ser chamada. Sim. Então o que eles pensaram? Se eu já tenho a criatividade, a comunicação no meu pacote, eu já vendo tudo. E as agências vão sumir por causa disso. Porque eu já sei o problema lá, eu estou falando com o CEO, qual que é o problema de inovação, onde que você vai crescer, e eu já levo a solução de comunicação, não vai dar nem tempo de fazer o briefing.
Tipo, eu já sei antes de tudo, e as consultoras sabem antes. Então elas vão pegar os melhores criativos do mercado, vão pagar mais caro e vão criar áreas de comunicação interna e vão tentar comer a área das agências. E estão a comprar agências também, né? Sim, porque já compra a expertise inteiro, já vem tudo lá para dentro. Por Mas quê? estão a comprar agências baseadas ou fundamentalmente orientadas para os esportes digitais e para, fundamentalmente. Sim, mas, por exemplo, falava-se que 2018 provavelmente seria o ano em que uma das grandes holdings de publicidade seria adquirida. Sim. Eu acho que isso foi Por uma lançado, consultora, né? foi lançado por os acionistas de uma das grandes holdings de publicidade, na Para expectativa ver se de as ser ações conhecido. aumentassem. Né? Vai, WPP, agora vai tudo ser vendido. E compra, vai. Dava jeito, não, dava jeito. Mas como é que olhas para este fenómeno das consultoras? Alguma vez pensaste, na altura, como cliente, ou vou ter aqui a Deloitte a fazer uma Eu sou publicidade? muito old school, não é? Sou um bocado mais velho que vocês. Portanto, para mim é um... 31, 35, 36? É um fenómeno surpreendente. Mas eu também percebo que o próprio poder e a própria necessidade de gerar novas fontes de receita das consultoras os force a escolherem novos caminhos, e eu acho que esse caminho de soluções de comunicação, de apresentação e de trabalhar o cliente no domínio do digital, que é onde toda a gente está, não é? Eles fazem este raciocínio que eu estava a dizer, no fundo, assim, porque é que eu não hei de ter este plus de rentabilidade dentro do in-house? Eu tenho poder, eu tenho músculo financeiro para comprar, se calhar em alguns casos até tão barato, se calhar em alguns casos estas unidades vão se valorizar exponencialmente, se calhar vão contribuir para a minha própria valorização enquanto cotada na Bolsa Mundial. Temos que pensar nessa perspectiva. Eles fazem, porque as compras deles não são... Por isso a ideia de comprar um grande grupo, eu acho que não está assim tão alinhado com o que eu vejo ser a tendência. Eu vejo as consultoras a comprarem projetos que não são necessariamente pequenos, são alguns até já de alguma dimensão, mas que são muito sofisticados e muito orientados para suportes tecnológicos ou suportes digitais de comunicação. Ou seja, portanto, também numa perspectiva de que aquelas unidades, aquelas empresas, enquanto projetos empresariais, podem explodir em termos de valorização e nessa perspectiva a sua própria valorização ser aumentada, não é? das holdings e das Mas aí voltamos à questão do glamour para os dois, que é, não se poderá, ou seja, nós passamos do step do antigo para o atual, e agora com a entrada das consultoras, dos jornais, dos próprios clientes a terem agências internas, não se vai perder ainda mais glamour. Não vamos ficar ainda menos... Eu acho que o glamour do criativo vai sempre existir, porque ele vai estar passando, independente da organização que ele está, ele vai tentar levar o glamour de ser um criativo. Do publicitário, dentro de uma agência, é esse glamour que tá a morrer. O publicitário tradicional numa agência tradicional. Mas o novo publicitário que está entrando nas consultoras, que está entrando nas startups, que traz o lado criativo, que traz o lado da motivação de como ter ideias diferentes, esse vai ter sempre o seu espaço. É por isso que vai gente lá fazer entrevista na Torque e fala, de repente você não é copy, não é diretor de arte, você é um criativo. Sim. E você funciona em várias áreas. Sim. E cada vez mais vai ter valor o criativo. As empresas começam a entender o valor disso para qualquer área. Você pode ter um criativo. Não precisa ser na área de criatividade ter o criativo. Você pode ter o criativo e trabalhar nas áreas, porque você pode solucionar problemas. Ter o criativo no eco com certeza. E ajudar pensar modelos diferentes. Pode. Sim. E nós desenvolvemos de alguma maneira um sistema que, não estando completamente internalizado, funciona muito em interação connosco, não é? Nessa perspectiva. Uma pergunta que aproveito para te fazer, que foi anunciada agora há pouco tempo o Observador, iria passar a ter conteúdos pagos. Como é que vocês olham para isto? Premium. Eu também começa por P. Eu sinceramente não vi... Ou seja, não vi a fundo a questão. Percebi que havia conteúdo que ia ficar livre e conteúdo que ia ficar fechado. Sim. Basicamente a definição é esta. Sim, o modelo, o que eles anunciaram foi um
Um modelo em que há um número limitado, aliás, de consumo gratuito de um conjunto de conteúdos, e a partir desse número limitado ele fica fechado, a não ser que se tenha a assinatura premium. Que é o que acontece com o Advertising Gates tem 6 anos. Sim. Já leu os seus 6 artigos, agora paga. O mercado ele sempre funcionou de duas formas. Ou você tem publicidade e tem seu modelo gratuito que a publicidade sustenta, ou você tem um conteúdo que não funciona com publicidade e que você precisa vender ele para sustentar a empresa. Sim, mas tem que o ter suficientemente diferenciador e valorizado, pelo menos do ponto de vista de percepção, valorizado pelo utilizador para fazer essa mudança radical. Temos que reconhecer que é uma mudança radical no comportamento do consumidor, que é um hábito absolutamente normal e acomodado de consumir quando se quer, como se quer e quando nos apetece, para agora estou a contar e agora bato na trave porque já gastei 6 ou já não tenho direito a mais, ou tenho que ir comprar uma coisa que eu sempre percepcionei como free, ou seja, que pago através da visualização que faço dos anúncios e da publicidade. Portanto, isso é uma alteração. E eu acho que isso é uma alteração. Não, e isso matou e ajuda a matar todos os dias a força da publicidade, porque todo mundo, a comunicação que existe hoje no mundo através dos mobiles, você fazer um download de uma app é de graça, você tem que levar com publicidade. Então já coloca que a publicidade é o demônio. Ou se você paga R$3,90 por mês, você não leva com a publicidade. Então todo mundo a matar. Tipo, publicidade é uma merda, publicidade é uma merda. Se você quiser... O Spotify faz isso, né? Então, O Netflix faz isso. Portanto, Netflix acabou com a publicidade em TV. Muitos anúncios, né? Sim, mas você paga o conteúdo lá, por isso. Sim, Eles podiam ter uma versão, eles podiam inventar uma versão free que você leva com publicidade, né? Igual o Spotify faz. Spotify faz. Faz. Coisa com a publicidade. Mas é um caminho que podia ser interessante para o Eco traçar. Você está nos vossos horizontes. Nós inicialmente não temos isso no nosso plano estratégico, fechar conteúdos. Mas a prazo, digamos que há uma tendência que vem crescendo de uma forma muito avassaladora nos últimos 18 meses a nível internacional de encontrar forma de qualificar os conteúdos de tal maneira que possam ser vendidos. E que você tem que ser muito bom para cobrar. Isso tem havido uma verdadeira corrida dos principais meios e daqueles que fazem no fundo, ditam um bocado as linhas mais avançadas de comportamento dentro do que são as empresas de mídia, nessa lógica, nesse caminho. Eu, em relação ao mercado português, eu e o António temos imensas discussões / debates sobre este tema. Eu, em relação ao mercado português, tendo em conta as suas características e sobretudo a sua dimensão, eu ainda vacilo muito sobre se não é um movimento contraproducente. Ou seja, por mais fantástico que seja o conteúdo, a escala que se consegue de subscrição é tão baixa que só colocando um preço desmesurado é que se consegue ter a receita que compensa a eventual perda de tráfego por fechar os conteúdos, percebes? Sim, mas aí o André meteu aqui uma na fogueira que é interessante, que é a questão da especialidade da mídia. Mas se for muito especialista se for advogado, o observador pagar 1.000 euros por ler advogados, o observador ou tem as notícias ou não tem, mas né? O observador foi muito inteligente na forma como fez. Primeiro, não fez nos primeiros 4 anos, ao fim do 4º ano é que faz este movimento, e faz este movimento em relação a conteúdos, onde é assumidamente em relação ao que é o panorama dos mídias nacionais, diferenciador, que é na opinião. Okay? Não foi só esses os conteúdos que eles fecharam também alguns tipos de artigos mais de análise e explicadores. Portanto, áreas onde eles foram precursores, em alguns casos, e noutros conseguiram
conseguiram juntar um portfólio de opinion makers que são, de facto, impares, ou seja, impares em termos de conjunto e em termos de capacidade de fazer e de angariar seguidores. Portanto, a opinião do observador foi sempre uma marca d'água de qualidade do projeto. Mas E eles, o Expresso Diário tinha tentado fazer exatamente o mesmo, não é? Fechando esse conteúdo com os opinion makers principais, Daniel Oliveira, com o Henrique Raposo, fechavam o conteúdo para tu teres acesso diário. E o que acabou por acontecer é uma coisa interessante, que é um fenómeno que eu adoro ver nas bombas de gasolina, não sei se já viram, que é a malta que vai fotografar dentro do saco. Que saca a revista, fotografa o código e mete a revista lá outra vez. Não, isso reparei. Absolutamente genial, já apanhei mais que uma pessoa a fazer isso. Eu acho absolutamente genial. Não, mas o Expresso Diário, assim, não é propriamente um projeto nativo digital. Não é? O Expresso Diário é um projeto que é feito no digital, tendo por base a dimensão, entre aspas, analógica, não é? E a própria plataforma em que assenta não é a mais benéfica para os conteúdos que tem, desde o princípio. Portanto, mas eu acho que o Expresso Diário, muitas vezes referenciado de uma forma não muito positiva, tanto quanto eu sei, tem números e é um caso de sucesso, do ponto de vista quantitativo. E em termos de assinaturas digitais, porque conseguiu fazer uma correlação muito estreita e muito eficiente com o papel, não é? Com a história do código de barras e com... Sim. Estivemos a falar aqui um bocado da mídia, da publicidade, falamos muito da atualidade e falamos ainda pouco do que é que no futuro, ou seja, falamos do modelo de negócio, mas está a falar mais da publicidade, mais metafisicamente, o que é que irá mudar no futuro. Ou seja, nós vivíamos numa altura de publicidade above the line, passamos para uma lógica digital onde dávamos a primazia ao analytics, né, a análise da data, depois passamos para uma segunda estágio que era a programática, ou como se chama agora, marketing automation, que é mais chique, e agora fala-se de realidade de inteligência artificial, desculpa, Sim. de inteligência artificial. Como é que isso vai mudar a forma como as marcas comunicam, na vossa opinião? Acho que já tem mudado muito, acaba sendo mais uma evolução e é um novo meio, uma nova maneira de se pensar. Acho que mesmo as agências criativas podem estar prontas sempre, independente do meio novo que existiu, um novo formato. Se você consegue pensar em ideias, envolver todo mundo, pode vir qualquer coisa. Vai resolver de algum jeito. Mas não... irás falar com as pessoas, por exemplo, eu lembro-me, uma das entrevistas que fiz aqui foi à Sandra Alvarez Batista, e ela até na altura dizia que a prevalência dos assistentes de realidade virtual, portanto as Siris desta vida, provavelmente farão que no futuro, quando tiveres uma série de Google Homes, Alexas, Siri espalhados pela casa, pelo carro, pelo relógio, pelo telemóvel, embora ele não tenha estes relógios com calculadora da casa. Vou fazer conta aqui. É muito trendy. Quando tens esta realidade toda à tua volta, se calhar nós publicitários vamos estar mais preocupados em convencer a Siri do que em convencer o consumidor, que será depois convencido pela Siri. Ou seja, vamos ter que provar à Siri que somos os melhores. Eu já tentei provar a Siri várias coisas, ela me responde tudo errado. Siri, olha lá o que você vai falar. André, não fale palavrão. Não sei o quê. Não faça propostas. Pergunta se ela acredita em Deus, ela fica toda amarada, tipo, eu sou um robô, não sei o quê. Eu não sei responder isso. Eu também não. Mas assim, eu acho que nós não sabemos, nós não conseguimos visualizar o que vem aí. Ou seja, houve a revolução industrial, houve a revolução tecnológica e houve a revolução eletrónica e a revolução tecnológica dos anos 2000. Eu acho que o que vem aí em termos de mudança de paradigma nas diferentes áreas de negócio, nomeadamente naquelas que são mais próximas do nosso cotidiano, seja no comércio e retalho, seja no mundo automóvel, seja no fundo nos itens e nos bens que nós usamos, vai ser radical. Ou seja, esta ideia de se poder comprar ou de se poder ter sem ter que ir ou sem ter que fazer qualquer tipo de movimento ou de ação, basta só pensar ou basta só desejar. Isso é uma mudança brutal
no que é a nossa relação com o mundo físico do consumo, não é? E da utilização de bens. E aí, provavelmente, essa intermediação que hoje existe pela comunicação da publicidade, das agências de meios, provavelmente caminhará para a extinção, mas se calhar estamos a falar, não sei, de 50 anos, ou de 40, não sei. Então, em princípio, estamos chaves. Mas sim, em princípio estamos chaves. Mas a gente tem que estar pronto para isso tudo. Eu disse- Estamos prontos. O que acontecer, a Eu gente só vai estar preciso lá. de mais 5 anos, né? Porque depois também... Vai estar em Cascais. Estás com tranquilo. 62, não é? 67? Depois fico mais ou menos em Já casa. comprou a casa em Fico mais Cascais, ou menos em tranquilo? casa. Não, mas já... Não? Foi em Alquibidez. Ah, boa, tá tranquilo. Já vale a pena. Não Mas diga acho que são atividades. momentos de... Vai ter... As não modas posso vão falar. ser... Diz perto da Quinta da Marinha, quando é assim. É. Diz perto de qualquer coisa. É As coisa modas- portuguesa. As modas vão ser muito mais curtas da tecnologia e vão ser testadas muitas coisas. Agora já não se aguenta mais os chatbots para todo site que você entra, você tem que falar que o chatbot é o bot e você faz com tudo no Mas Facebook, isso- você pode ter. atenção. Daí são testes. Ainda bem que Alguns falas- funcionam, alguns Ainda bem não. que falas em chatbots. Pô, então- Porque chatbots é engraçado. Eu tenho uma visão um bocado, lá está, eu sou old school, dos chatbots, que é, os chatbots são São chatos. a ilusão, São chatbots. a ilusão da escolha, não é? A ilusão de que tu é que decides o que é que queres ler, o que é que queres ver, quando isso está completamente pré-definido numa árvore de decisão que é determinada por alguém antes de tu entrares. E o chatbot, quer dizer, eu pelo menos os chatbots que eu conheço. Eu estava falando mais por curadoria de conteúdo, que os chatbots existem para tudo. Hoje você pode, você gosta de Está a falar cinema. em publishers, Você acho que há... você Não, escreve e ele te. Eu gosto de drama, ele fala não, com você, tá, gosta de... ok, está a falar mais em termos de Ele publishers. busca Há tudo dois- que existe na internet e te dá uma curadoria. Para mim, isso é o chatbot. Ele começa a te responder de acordo com seus gostos e com a curadoria que ele vai fazendo. E existem milhares de tipos e jeitos e formatos. E existem maneiras de se pensar em comunicação, em criatividade, como interagir com isso. Só que são testes, tudo vai ser testado. E a gente tem que estar pronto a testar essas ferramentas também. E o cliente também tem que testar junto. Alguns vão dar certo, alguns não. Vai ter que ter muito mais... menos medo de falhar, porque a comunicação vai ser muito mais acertar ou errar, acertar, errar, acertar, errar. Antes não, tem que fazer isso aqui, eu vou gastar, não, agora vamos tentar. Coloca 1.000 euros aqui e vê o que acontece. Não deu, não funcionou, tentei Sim, falar com sim. millennials desse jeito, eles entenderam errado. Não, fala por aqui, rápido. E vai ser trial and error, né? Assim que fala. Foi bonito. É. Estás a ficar com os tiques das startups. É isso. É as palavras todas em inglês e... Daqui a um ano só falas de rondas de investimento. Pode dizer unicórnio, ai, unicórnios. A história dos unicórnios é fantástica, essa parte mitológica. Não é? Mas tudo aquilo é um bocado mitológico. Eu gosto. Eu não estou longe de ter um discurso anti-startup, pelo contrário. Eles Mas, estão aí para ajudar. mas acho que há toda uma mitologia à volta, né? Quase religiosa. Eu prefiro a lenda arturiana, mas de qualquer das maneiras. Daqui a pouco começa a nascer o chifre aqui no meio. Dá para pôr? Consegues pôr? Bem, vamos fazer Por duas... falar Sim. em equipamento, Está a vender o teu computador? Não, eu devia ter dito que eu só venho a debates com headset, não é? Quer dizer, não falar assim para o microfone. Não. Mas tu não estás nas startups. Acho um Podes falar bocado com o básico. microfone. No mínimo lapela. Pronto, ok. Isso aqui para pensares que és um radialista e tal. Não é aquela coisa dos creators. Está na moda, estás a ver? Pronto, tá bem. Posso ser considerado influenciador. Podem claro, mandar downloads de borla para casa. Já pensaste nisso? queres ser um blogger? Podia ser? Podia ser. Que as marcas investem Precisa ter massivamente. seguidores, precisa ter seguidores. Se alguém da Perno Ricardo tiver a ouvir, sou um excelente influenciador na área. Bem, fazemos duas perguntas finais. Uma primeira pergunta comum aos dois, ou se calhar, porque são de áreas diferentes, posso começar por ti, que é, o que é que tu vês? O que é que tu vês a fazer daqui a 14 anos? Tu há 14 anos fundaste a Torque e pensavas que o futuro era o marketing de guerrilha. Entretanto, o futuro mudou e tu mudaste com o futuro também. O que é que te vês a fazer daqui a 14 anos? Se ainda te vês no mundo da publicidade, se estás mais seduzido a ficar no tal mundo das startups, o que é que... Independente da área que eu tiver, vai ser envolvido com a área criativa e empreendedorismo.
para mim, independente se a empresa vende sabonete, ou vende serviço, ou vende o que for, eu vou estar tentando ajudar criativamente e trazer meu expertise de empreendedorismo com relacionamento com pessoas que têm ideias. Se um dia eu estiver numa empresa, é que nem vai acontecer então esse dia, mas nunca estaria num ecossistema ou numa empresa que não se dá valor às ideias e tem que ser disruptivo à atualidade do mercado. Tem que ter provocação para mim, tem que ter rixa com outras empresas para me dar mais gana e vontade e criatividade associada. Não vai ser por dinheiro que eu vou mudar. Eu tenho que admitir que estou já a trabalhar naquilo que vou estar a fazer daqui a 14 anos. Estou a fazer uma consulta ao mercado em termos de crédito pessoal para ver se me emprestam dinheiro suficiente para eu comprar um Mustang descapotável que eu queria conduzir daqui a 14 anos. Tem um mitinho. Mas talvez você morra antes de 14, então compra logo um Mustang, é fácil, não é? Não é. Compre em 5 anos. Nem sequer um test drive eu consigo fazer de Mustang, é meio impossível, é uma coisa difícil. Aquilo é fora, aquilo no fundo é um Mondeo descapotável. Se quiser eu faço um cavalinho, a gente cola lá na frente, você anda de Citroën, mas o outro cavalinho. Fica igualzinho. A gente bota o som, liga lá um Arduino junto com as caixas e quando você liga, você fala, oi, esse Citroën. Tem que ser surround. Não, mas como é que olhas para o projeto, para o futuro do Eco e para o teu futuro com o Eco? Esperemos nós. Sim. Eu espero que o Eco tenha mais futuro do que eu, mas o Eco está a fazer o seu caminho de afirmação e de consolidação enquanto marca de referência na informação económica. Alcançou o patamar, diria, de inclusão dentro daquilo que é o portfólio de referência de marcas de economia que são consultadas e que são referenciadas num curtíssimo espaço de tempo. Isso foi bastante acelerado. Hoje e agora tem que consolidar e tem que enfrentar os desafios de trabalhar para uma crescente em direção a uma sustentabilidade económica que tem que existir para que o projeto persista. Enfim, nós e todos os outros órgãos de comunicação social, by the way, quase todos. Quer dizer, alguns são tão antigos e tão cronicamente deficitários que já perderam a esperança. Mas nós ainda temos alguma esperança, somos ingênuos e acreditamos que estamos no caminho certo. E eu acho também que o Eco e a empresa que está subjacente, a empresa-mãe, digamos, vai tender também a avançar para uma lógica de... nós nascemos especialistas, não é, em economia, mas vamos tender para uma lógica de multi-especialização. A Advocados é um exemplo disso. Outros tipos... agora assustaste. Deixa esse exemplo. Estava a pensar naquelas coisas do recorde, das bombas da bola. Não. Outros títulos, ou outros suportes, modelos de comunicação, outros projetos de comunicação que sejam adjacentes à economia, fazem sentido, também de média, pequena dimensão, fazem sentido numa lógica de criar sinergias, não só de tráfego, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de abordagem aos clientes e aos parceiros, e como do ponto de vista editorial, não é? Portanto, isso é algo que nós tentaremos prosseguir. E se calhar começo já por ti, para esta pergunta final, depois passo para o André. Nós estamos aqui numa escola. Pelo meio há Mustang, não é? Pelo meio há Mustang, sempre. Está lá, já não verde, está à tua cor espera. do Já mandei uma mensagem, já está à tua espera, nem mais. Fica tranquilo. Olha, pode chamar Mustang Eco. Giro. Não. Pronto, ok, está chumbado. O cliente sempre a chamar, sempre. Não, tens que ir voltar. Pode entrar o menino do cliente, não ter no cliente o menino. Voltar lá para a agência e pensar outra vez. Pensar mais um bocadinho. Volta lá, um debrief, não era isso que eu queria. Não, o que eu estava a dizer, nós estamos numa escola, aqui na Flex, se um miúdo te abordasse, que está agora a começar a carreira, e te perguntasse o que é que eu tenho que fazer para um dia lançar um jornal, ser diretor-geral de um jornal. Não, desculpa interromper, mas agora estava a Dá um pensar conselho. na cara do miúdo. Não, agora com esta história de mandar para trás a ideia, não há cara mais singular e impossível de repetir que a do diretor de contas ou do contacto. Quando recebe... Os contactos hoje em dia é mau. Não, está bem, pronto, da pessoa que é o interface. A pessoa que vai lá pegar que é o interface, que vai apresentar a proposta. que é quando houve o não do cliente e a cara dele que é
Vou ter que explicar isso lá em casa. Foda-se. Vou ter que explicar isto ao cliente. E ele vai achar que eu é que fui o animal que não soube vender a proposta e explicar ao cliente que esta era a proposta certa. É uma cara irrepetível. Eu agora ocorreu-me isto, não tenho interesse nenhum, desculpa. Não, agora estamos numa coisa tipo da lista, por ter chamado. Chegou um aluno. André, A mesma pergunta? a mesma pergunta. Mas o que tem a ver com o jornal? Sem jornal. Não quero saber do jornal. Um tipo que queira ser criativo. Certo. Um miúdo que queira entrar hoje na criatividade. Boa. Seja para vir a trabalhar, como tu defendes, e na minha opinião bem, no mundo das startups, no mundo dos jornais, mas queira ser um criativo, Dependente do ou no mundo lugar. das consultoras, qual é que é o maior conselho que tu dás? Perca a vergonha das coisas, das ideias que você acha ruim. Compartilhe com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos, seu primo, as suas ideias, ouça opiniões e discuta ideias com pessoas. Todas as ideias que você tem, independente sejam ruins, anotem no caderninho. E depois disso tudo, comece a fazer. Porque não adianta você ter milhões de ideias e não fazer. Faz, se é ruim ou não, vai fazendo. Que depois da quinta, você vai ser bom. Eu sei que a gente está numa escola, não precisa estudar para ser criativo, mas Digas isso. mas você tem que treinar a criatividade. Que é o que nós fazemos aqui. É puro treino, é isso. É treinar. É ter muitas ideias até vir as boas. Mas as ruins, eu também gosto de umas ruins. As ruins, às vezes, ela tá beirando... Ela é tão ruim que ela beira o muito bom. Então, é só, às vezes, dar uma empurradinha que ela vira uma ideia de gênio. Mas é fazer. Não adianta ela... Tem um monte de... Isso, a ideia eu já tive. Publicitário adora falar. Essa ideia eu já tive. Tá, você fez? Não, então perdeu. Não fez? Então você não teve. Então, é fazer. É o lema para a criatividade funcionar. Anotar tudo que teve de ideia e fazer. Bem, Obrigado pelas tuas perguntas inteligentes. muito obrigado. Obrigado pela vossa Foram presença. 50 minutos muito bem passados. Bem passados, gostaste? Foi um bocadinho mais de Espero 50 minutos já. Espero que possas vir mais vezes. Estou sempre convidado. É aquela coisa que se diz sempre, não é? Aquela coisa americana dos talk shows, quando lançares o próximo filme, depois E agora voltas cá. Temporada 3, quando for 3 pessoas, não tiver tanta gente no mercado, a gente vem completar. Agora, As únicas 3? O cigarro que eu fumo sempre a seguir, posso fumar aqui à frente da câmara. Não, estás numa escola. Não se fuma mais, isso aí é old school total. Podes fumar se for aqueles da Marlboro, aqueles eletrónicos. Isso já é... Boa. Bem, acho que podemos acabar. Obrigado a todos pela presença. Vale.